Ao encontro de Deus, um guia para os que verdadeiramente buscam a Deus. Jim Elif. Introdução. Eu o perdi. Por alguns momentos de agonia, meu filho havia sumido. Percorri todos os corredores da loja gritando seu nome. Tudo o que eu podia pensar era sequestro. Nada me impediria de encontrá-lo, nada. Poucos, talvez, tenham procurado por Deus tão desesperadamente como fiz por meu filho. Porém, o que se espera encontrar é muito mais importante e tão difícil quanto se possa imaginar. É um eterno relacionamento com o próprio Deus, perdão de pecados, vida no céu, o que significa ser livre do inferno. Deus falou ao povo do Antigo Testamento: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. No que diz respeito a tornar-se um verdadeiro cristão, alguns de vocês podem experimentar momentos de inquietude entre períodos de relativa paz, mas a desesperada necessidade está sempre presente, obscura em tudo que vocês fazem e dizem. Outros buscam a Deus como se fossem uma criança brincando de esconde-esconde. Para eles é intelectualmente estimulante pensar em Deus. Todavia, isso não é uma busca sincera e profunda. Os interessados, ou seja, aqueles que buscam verdadeiramente a Deus, não estão brincando em um jogo mental. Este livro é para você, que busca a Deus, que pretende conhecê-lo plenamente. Não é um livro que procura convencê-lo de que Deus existe ou de que Cristo é aquilo que diz ser. Outro livro terá de abordar esses tópicos. Preferivelmente, este livro é para aquele que sabe que Deus existe e acredita que, de alguma forma, deve relacionar-se com Ele. Mas, de que maneira? Embora estes capítulos sejam breves, eles têm o propósito de guiá-lo a um melhor entendimento do problema, dos perigos, da solução do pecado e da certeza da vida em Cristo. De certo modo, cada capítulo é individual, mas juntos eles apresentam um conteúdo mais completo. Tentarei simplificar os tópicos difíceis e torná-los mais compreensíveis, mas apesar disso, é o próprio Deus que, enfim, deve abrir seus olhos. Assim ore enquanto você busca. No final deste livro, há um plano para ajudá-lo a ler o Evangelho de João, que lhe proverá as verdadeiras palavras de Cristo, para ajudá-lo a conhecê-lo. Talvez você queira pedir a um amigo ou conselheiro que se reúna com você semanalmente para discutir suas perguntas. Certa vez, o líder bíblico Filipe falava com um etíope no deserto. Embora o etíope estivesse lendo a Bíblia, não entendia a sua mensagem a respeito de Cristo. Como poderei entender se alguém não me explicar? Perguntou ele. Este livro é a minha maneira de explicar e conduzi-lo a Cristo. Jim Elif, Kansas City, Missouri, Estados Unidos. O que Deus pensa a meu respeito? A resposta a esta pergunta talvez o surpreenda e o desaponte, mas o desapontamento é necessário. Se você não entender completamente a terrível situação em que o pecado o colocou, talvez você nunca apreciará suficientemente a vinda e a morte de Cristo a fim de tornar você um cristão. Pense desta maneira: você não pode ser curado com a ajuda de um médico, a menos que antes ele diagnostique o problema. Em primeiro lugar, você precisa ouvir a má notícia, mas os benefícios deste entendimento são inestimáveis e eternos. Os primeiros 2 capítulos abordam o tipo de pessoa que você é sem Cristo. No 3º capítulo, você lerá sobre a ira de Deus para com aqueles que não se achegarão a Ele conforme os seus termos. Ninguém jamais se converteu a Cristo sem antes conhecer e sentir profundamente quão terrível é o pecado ou a sua desesperada necessidade por Cristo. Enquanto você lê, peça a Deus que o ajude a entender o problema do pecado e a justa disposição dele para com o pecado. Capítulo 1. Então, qual é o problema? Um conhecido filósofo cristão, Francis Schaeffer, foi indagado: se você tivesse apenas 1 hora em um trem para falar de Cristo a alguém, o que faria?
Ele respondeu: eu gastaria 45 minutos expondo o problema e 15 minutos mostrando a solução. Você tem um problema? Talvez não seja fácil percebê-lo. Se você tem bons relacionamentos, uma profissão agradável e bem-sucedida, tem uma família que o ama e sente esperança quanto ao futuro, talvez não imagine que exista algo para acertar em sua vida, mas existe. Você tem um problema a acertar com Deus, um problema bastante sério que lhe custará todas as coisas boas por toda a eternidade. Talvez você não sinta o seu problema agora. Alguém pode ser considerado culpado e, apesar disso, não sentir-se culpável, assim como uma pessoa pode ter câncer e não senti-lo, nem estar ciente disso. Há a culpa genuína e legítima, mas também há a culpa emocional. E, independentemente de como as suas emoções estão vivenciando o seu dilema, Deus deixa bem claro que você tem um problema insuperável. Então, qual é o problema? A Bíblia usa várias palavras e frases para ajudar-nos a entender. Primeiramente, ela diz que você está morto, não doente, não desesperadamente doente, quase à morte, e sim morto. De acordo com a Bíblia, a consequência do pecado em cada pessoa é morte espiritual. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. A Bíblia prescreve este destino para todos aqueles que têm pecado. Deus quer dizer que cada pessoa, por causa do seu pecado, começa sua existência nesse mundo como alguém que está espiritualmente morto. Ele pode estar vivo em seu exterior, mas em seu interior está morto para Deus. Somente Cristo pode fazê-lo viver. Portanto, a antiga história de que a salvação é semelhante a um cristão jogando um salva-vidas para um homem que está se debatendo e afogando não é verídica. A situação é pior do que você imagina. Você não está se afogando, está completamente no fundo do mar. Em segundo lugar, a Bíblia diz que você está cego. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. 2 Coríntios 4, 3 e 4. Assim como alguém numa caverna não pode enxergar suas próprias mãos, visto que não há luz, assim também você não pode ver a Cristo, se Deus não resplandecer sua luz na face de Cristo. Verso 6. Em um mundo de pessoas cegas, cada pessoa imagina sua própria realidade interior, mas não pode ver a verdade, a menos que Deus lhe dê visão. Ele pode ver mentiras, mas não pode ver a verdade. A Bíblia diz que você está perdido. Em Lucas 15, Jesus descreveu o estado de perdição, contando as histórias da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Não há nada mais desesperador do que estar perdido. É semelhante a um homem que está numa ofuscante tempestade de neve, em que cada desvio parece ser o correto naquele momento, mas todos são inúteis. A Bíblia diz que você está condenado. Isso significa que você está sob o julgamento de Deus devido à sua desobediência para com Ele. O que não crê já está julgado. João 3,18. Deus condena todo incrédulo ao inferno, ainda que ele esteja na parte mais remota da terra. Deus é justo em fazê-lo, porque os incrédulos têm pecado contra qualquer conhecimento que tenham a respeito de Deus. Vê Romanos 1. O que estou procurando dizer é que você realmente tem um problema que só pode ser resolvido com ajuda externa. E, como você é uma pessoa morta, não pode vivificar a si mesmo. E como é cego, não pode dar visão a si mesmo. E como é perdido, não pode achar o caminho por si mesmo. E como é uma pessoa condenada, não pode absolver-se por si mesmo de sua culpa presente. Você tem um problema e, na realidade, não tem uma solução, a menos que esta solução venha de outra pessoa. Tentar resolver seu problema sozinho é uma tarefa inútil. George Whitefield, o famoso pregador do século VIII, disse: "O que? Alcançar o céu com suas próprias forças?
Seria mais fácil você tentar subir até a lua em uma corda de areia. Você simplesmente não pode cumprir o que Deus requer. Como Deus resolve o seu problema? Primeiramente, Ele coloca o seu amor sobre você desde a eternidade passada. Depois disso, que coisa empolgante é saber que Deus tem amado eternamente pessoas como você. Com amor eterno eu te amei. Jeremias 31:3. Em seguida, Ele envia seu Filho, Jesus Cristo, a fim de pagar o preço dos seus pecados, morrendo na cruz em seu lugar. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Na morte de Cristo, o preço total de todos os nossos pecados, de todos aqueles que vêm a Ele, está totalmente pago. Assim, a justiça de Deus é feita e você é totalmente perdoado. Por isso, Cristo é chamado de Salvador ou Libertador. Finalmente, Ele o acompanha através do Espírito Santo, convencendo-o de sua pecaminosidade, ensinando-o sobre a natureza da salvação e atraindo-o à beleza e dignidade de Cristo. Ver João 16, 9-11 e João 6, 44-45. Cristo torna-se irresistível para você. A Bíblia ensina que a própria fé que você vem a exercitar é um dom outorgado por Deus. Ver Efésios 2, 8 e 9. Você tem um problema e Deus tem a solução, a única solução. Aqueles que já experimentaram esta solução são chamados de crentes. Eles creem que Deus os ama desde a eternidade passada e que Cristo pagou na cruz o preço pelos pecados deles. Eles não resistem a Cristo e segui-lo é o seu maior privilégio. Têm fé em Cristo e no que Ele fez por eles. Confiam em Cristo e olham para fora de si mesmos, olham para Cristo. Eles creem. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. 1 Pedro 2, 7. Capítulo 2. Você não parece estar bem. Quando a humorista Emma Bombeck viu sua nova foto para o passaporte, ela ofegou. Qualquer um que assemelhe a isso não tem a mínima condição de viajar. Dar uma boa olhada em si mesma pode ser deprimente, é o mínimo que se pode dizer. Talvez você se surpreenda em saber que, ao olhar-se no espelho de seu banheiro, você realmente não se vê. Você vê exatamente o oposto de si mesmo. Sua orelha esquerda está no lado direito e sua orelha direita está no lado esquerdo. Espiritualmente, a maioria das pessoas pensa que parece estar muito bem em comparação com outras pessoas. Mas será que isso é verdade? Em 1975, o físico David Thomas criou um espelho curvado que, na realidade, reflete a imagem correta daquele que o contempla. A Bíblia é esse tipo de espelho para a alma. Quando você a contempla, vê exatamente como você é diante de Deus. Como a Bíblia o descreve? Paulo juntou algumas passagens das Escrituras do Antigo Testamento para fazer um retrato exato de nós. Ele disse: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3, 10-12. Você não é justo. Certa vez, Jesus disse a alguns dos homens mais religiosos de sua época que eles eram semelhantes a sepulcros caiados, cheios de ossos de mortos. Isto não é muito lisonjeiro, mas perfeitamente correto à vista daquele que é santo. Um homem pode parecer justo perante outro, mas diante de Deus não há um justo sequer. A única justiça que Deus aceita é a dele mesmo. Quando nos apresentamos diante dele em nossa própria retidão, a rejeição é evidente. Você não tem entendimento. Um professor pode dar uma preleção sobre a natureza da conversão bíblica e relatar cada fato corretamente, e apesar disso, não entendê-los.
Quando ele entra na sala dos professores, pode ridicularizar as convicções que há pouco pronunciou e chamá-las de insensatas. Devemos acreditar que ele entende que está rejeitando a Cristo como Deus e a morte de Cristo como essencial à salvação? Este professor conhece os fatos sobre a salvação como alguém que tem conhecimento de trivialidades, mas se entendesse isso, ele veria a si mesmo como nécio e a Cristo como sua única esperança. Vê 1 Coríntios 2,14. Você não tem nenhum anseio por Deus. Buscar felicidade e significado na vida é muitíssimo diferente de buscar a Deus. Jesus disse que as pessoas não vêm naturalmente a Ele. O julgamento é este. Ele disse que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3,19. Se você for uma pessoa que está buscando a Deus e verdadeiramente deseja resolver este problema eterno, pode assegurar-se de que seu anseio por Deus inicia-se nele mesmo. João 6,44. Você é rebelde. Todos se extraviaram, disse o apóstolo Paulo. A culpa por não pertencer à família de Deus pertence a você, que tem uma natureza que se distancia dele e busca viver independentemente. Paulo disse: o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Romanos 8,7. Você se tornou inútil. A Bíblia afirma que o homem sem Cristo é realmente inútil. É como um alimento que se estraga por ser deixado na mesa durante a noite. Isto não significa, é claro, que Deus não tem um propósito para você, mas significa que você viverá e morrerá sem importância alguma para o reino de Deus. É óbvio que Deus não se impressiona com a posição social que alguém possa ter no mundo. Paulo continua a descrever, em linguagem figurada, a visão que Deus tem de você, utilizando palavras bastante severas para alguém aceitar à primeira vista. Observe, conforme você lê, a ênfase sobre destruição e engano como a verdadeira natureza do incrédulo. Estas duas características são fáceis de perceber em nossa cultura. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua, urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Romanos 3, 13-18. Você e seus amigos apreciam isso? Lembre-se de que a Bíblia muitas vezes descreve o indivíduo a partir do seu coração. 1 João 3,15. As coisas que estão escondidas são visíveis para Deus. Por exemplo, pessoas que amam a violência e o derramamento de sangue nos filmes são sanguinárias no coração. E alguém que sente ódio também é um assassino diante de Deus. Foi Cristo quem o afirmou com muita clareza. Mateus 5, 21-22. E lembre-se, mediante certo grau de aflição, tudo aquilo que está no coração virá à tona. Jesus disse: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. O verdadeiro problema do homem é que ele não tem por si mesmo como sair dessa terrível confusão. Ele não pode vencer sua natureza pecaminosa. Paulo afirmou: todos estão debaixo do pecado. Embora um pecador tenha boa moralidade ou mesmo seja religioso, ele continua sendo um pecador. Mas é justamente neste ponto que surge a boa notícia. Cristo morreu por pecadores como você.
Ainda que você mereça a ira de Deus, Cristo satisfez inteiramente a justa ira de Deus em relação ao pecado por aqueles que depositarão sua confiança nele. Isto não terá muito significado para você enquanto você achar que tudo parece estar muito bem, mas quando você se ver como realmente é, descobrirá na morte de Cristo pelos pecadores a maior notícia que jamais ouviu. Capítulo 3. Deus não está mais irado? Quando eu estudava no ensino médio em uma escola pública, tivemos de ler um trecho de um famoso sermão chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, escrito pelo falecido pastor americano Jonathan Edwards. Ele retratou os pecadores como se fossem aranhas penduradas por um fio em cima do fogo do inferno. Ele também afirmou que Deus está mais irado atualmente com alguns que estão vivos do que com outros que já estão no inferno. Você acredita nisso? Deus está irado? Não creio que meu professor pensava assim. Quando mais tarde estudei este assunto na Bíblia, fiquei surpreso com o que descobri. Aprendi que a ira de Deus é genuína. A ordem bíblica, irai-vos e não pequeis, nos faz lembrar que existe uma ira que é justa. Deus sempre tem este tipo de ira santa e perfeita. O apóstolo Paulo disse: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Romanos 1:18. O rei Davi disse: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Salmos 7:11. E o apóstolo João disse: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3:36. Observe que estes versículos ensinam que Deus não está somente irado contra o pecado, mas também contra o pecador, visto que Deus vê todas as coisas. Ele avalia com perfeição. Hebreus 4:13. Sempre que Deus está irado, isto acontece por razões santas. Às vezes pensamos em Deus como um juiz assentado no tribunal, onde passivamente decreta penas aos culpados. Mas Deus é assim? As palavras originais usadas para expressar a ira de Deus são impetuosas. Por quê? Porque, diferentemente dos nossos juízes, o pecado é cometido contra o próprio Deus. Observe a emoção no primeiro capítulo da profecia de Naum, onde Deus é identificado como zeloso, vingativo e cheio de ira. Versículo 2. O versículo 6 é ainda mais severo. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo. Entretanto, mesmo no meio de sua fúria, Deus tem autocontrole. A Bíblia ensina que ele é tardio em irar-se. Naum 1:3. E muitos de nós aprendemos há muito tempo que Deus é amor. Mas embora um Deus amoroso esteja disposto a reter seu julgamento, é certo que ele julgará o pecado. Romanos 2:5-6 descreve assim este julgamento. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. O versículo 16 deste mesmo capítulo afirma que isto ocorrerá no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens. Por que Deus está tão irado? Há pelo menos 3 razões. Primeira, por causa de seus inúmeros pecados. Se você pecasse somente 10 vezes por dia durante o ano, desobedeceria a Deus 3.650 vezes. Mas se você pecasse 10 vezes por dia durante 15 anos, pecaria 54.750 vezes. Você é um pecador profissional. No entanto, quantas vezes Adão pecou antes que fosse amaldiçoado por Deus? Segunda, você pecou contra o maior ser e a mais sublime autoridade. Há diferentes níveis de pecado e castigo. Lucas 10:12 e 12:42-48. Um crime é examinado cuidadosamente de acordo com a seriedade da autoridade e da posição da pessoa que foi a vítima. Uma coisa
é desobedecer seu patrão no trabalho ou seu treinador na escola. Outra coisa é desobedecer um juiz. Uma coisa é entregar um trabalho escolar atrasado. Outra coisa é assassinar o presidente. O maior mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, mente, alma e força. O maior ser é Deus. Toda vez que você peca, comete o maior crime contra o maior ser. Deus deve estar irado. Terceira, você pecou contra o maior ato de amor de Deus. Cristo foi enviado ao mundo por amor aos homens e mulheres. João 3,16. No entanto, muitos de seus amigos, e talvez você também, têm rejeitado a Cristo até agora. Esta rebelião é um pecado contra a misericórdia. Devemos nos surpreender com o fato de que Deus está irado contra aqueles que menosprezam seu amor? Como você pode ser salvo desta ira santa? Apenas mediante a propiciação. Mas o que isso quer dizer? A palavra propiciação, às vezes traduzida por redenção, significa isto. Jesus satisfez completamente a justa ira de Deus por pessoas como você, morrendo em seu lugar, recebendo sobre si mesmo toda a ira que você merece. Aprendemos sobre isso em Romanos 3, 24 e 25 e Hebreus 2, 17. A justa ira, indignação e furor de Deus pelos pecados foram lançados sobre Cristo, em favor de cada pecador que vier a Ele pela fé. Esta é uma grande notícia. Quanto tempo eu tenho para decidir? A realidade do pecado e do julgamento que acabamos de apresentar, por mais terrível que seja, frequentemente não afeta aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque eles acreditam que estão seguros e não perecerão. Aqueles que buscam a Deus frequentemente não têm noção da proximidade da vinda de Cristo. Se você não tem paixão pela vinda de Cristo, talvez os próximos 3 capítulos sobre a brevidade da vida possam conduzi-lo a Ele. Desejo que você perceba que deve vir a Cristo agora. Ninguém jamais se beneficiou por esperar. E a ninguém está garantida uma oportunidade futura. Capítulo 4. Se eu morrer antes de acordar. Você orou estas palavras quando criança? Agora eu me deito para dormir. Oro a Deus para minha alma guardar. Se eu morrer antes de acordar, oro a Deus para minha alma levar. Nesta pequena oração, há uma sinceridade que nos comove. Parece estranho ouvir pequenas crianças proferindo estas palavras quando mal começaram a viver. Esta oração identifica 2 realidades cruciais. Morreremos e existe algo bom depois da morte, para o que Deus nos pode levar. Mas isto implica em outra verdade. Deus não levará todos para lá. Se um homem ou uma mulher forem sensatos e meditativos, a realidade da morte importunará sua mente. A certeza da morte provoca pelo menos intranquilidade crônica e, em tempos de vulnerabilidade ou perigo, pode causar males ainda maiores. É um fato assustador alguém encarar com sinceridade a morte. A Bíblia chama a morte de inimigo. A maioria das pessoas a temem e tem razões para isso. Há aqueles que podem dizer que a morte não é uma preocupação. Os verdadeiros cristãos, ou seja, aqueles que vieram a Cristo de acordo com os termos dele e são genuinamente convertidos, têm certo direito de dizer isso, conforme veremos. Mas outros estão apenas se iludindo. Ou acreditam que são invencíveis, ou pensam que o simples declarar que não tem medo da morte altera os fatos. Ambos os conceitos são enganos. Temos um coração que bate em nosso íntimo, uma bateria interna sem fio elétrico que se estende até uma tomada. E aquele que tem o poder de mantê-lo funcionando não tem qualquer razão que o obrigue a mantê-lo batendo nem mais 1 minuto. Pelo contrário, a maioria das pessoas está aumentando resolutamente o número de seus pecados contra o único que pode mantê-las vivas e levá-las ao céu. Isto é aterrorizante. Mas não tem de ser assim. Cristo veio para libertá-lo desse medo. Cristo veio ao mundo, disse o escritor de Hebreus, para livrar todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus 2,15.
Cristo nos liberta do escravizante temor da morte, transformando-o em um ganho, em lugar de uma perda eterna. Ele faz da morte uma passagem para a vida. É assim que isto acontece. Juntamente com todos os demais homens da terra, você é um pecador habitual. Os seus milhares de pensamentos, palavras e ações pecaminosos fazem com que Deus, que é perfeitamente santo, o julgue merecedor do inferno. No entanto, a morte de Cristo no lugar de pessoas pecaminosas como legítimo substituto nos proporciona um meio de escape. Deus perdoa aqueles que vêm a Ele, porque Jesus tomou o castigo no lugar deles. Em termos simples, podemos dizer que a justa penalidade pelos pecados ou recai em você ou em Cristo. A pessoa que vem a Cristo rejeita a vida que estava levando para se tornar filho do próprio Cristo. Tal pessoa vem pela fé, isto é, ela deposita toda a sua confiança no que diz respeito à eternidade, somente em Cristo como o único que satisfaz completamente a justiça de Deus em favor do pecador. Isto chama-se crer em Cristo. E aquele que crê não tem motivo para temer a morte. O julgamento do pecado foi encoberto pelo substituto. Jesus disse: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18. O verdadeiro cristão sabe que a morte física virá. Ele pode encará-la face a face. Ainda que venha a sentir a dor física, ele não sentirá o doloroso processo da morte, visto que a morte por si mesma não é o problema. Visto que ele é um verdadeiro cristão, sabe que estará no céu após a morte. Como o apóstolo Paulo afirmou, o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Um oncologista judeu do sul dos Estados Unidos viu este fenômeno. Na realidade, ele se converteu ao cristianismo porque presenciou a diferença na maneira como os verdadeiros cristãos e os incrédulos morrem. Talvez seria útil você meditar nas seguintes palavras que Cristo proferiu sobre a vida e a morte. Ele disse estas palavras a Marta, a irmã de Lázaro, o qual acabara de morrer. E à medida que você medita cuidadosamente sobre estas palavras, lembre-se de que Cristo é o único antídoto legítimo para o temor da morte, porque Ele é o único que pode dizer: eu sou a vida. Estas são palavras dele. Creia nestas palavras, creia nele. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá. Crês isto? João 11:25-26. Capítulo 5. Mais cedo que você imagina. Há alguns anos, uma emissora de notícias de Chicago informou um incidente ocorrido em uma apresentação local de paraquedismo. O vídeo mostrava os paraquedistas saltando e se agrupando em um ponto distante da porta aberta do avião. Enquanto estava filmando, o câmera saltou. Em poucos segundos, a câmera começou a arremessar-se descontroladamente para cima, para baixo e para os lados, enquanto se precipitava rumo ao chão. Pegando o cordão de abertura do paraquedas, o aterrorizante homem descobriu que, em sua excitação, esquecera de colocar seu paraquedas. O triste e silencioso fim daquele videoclipe foi a trágica lembrança da imprevisibilidade da morte. O dia da sua morte chegará exatamente no meio dos seus planos. Aqueles paraquedistas planejaram ter uma grande experiência, festejar, voltar para casa e dormir, mas Deus tinha outros planos para eles. Ele também pode ter outros planos para você. Através do apóstolo Tiago, Deus adverte aqueles que fazem planos com excessiva confiança. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Tiago 4, 13-14. Tiago declarou 2 absolutos que têm de ser levados em conta sempre que você faz planos. O primeiro é este: você não sabe o que acontecerá amanhã. Um amigo meu levantou-se certa manhã para passear de carro antes do café da manhã. O seu café talvez ainda estivesse sendo preparado quando a ambulância chegou para levar o seu corpo sem vida.
Ele tinha planos, mas não conhecia o futuro. Eis o segundo fato inevitável observado por Tiago. A vida é uma neblina que aparece por instante e logo se dissipa. A vida é como um vapor, aquela expiração úmida e quente que sai da sua boca em um dia muito frio. Ela está lá, mas logo em seguida já não existe mais. Quer a sua vida seja uma breve ou uma longa expiração, ela é apenas um nanosegundo em termos de eternidade. Em nossa reunião familiar, eu observava meus filhos brincando perto das raízes expostas de árvores velhas e centenárias em frente à casa da fazenda. Pensei comigo mesmo, eu costumava brincar naquelas mesmas raízes. Também me lembrei de como minhas tias e tios pareciam mais velhos quando eu era menino. Então cogitei, estou na mesma idade deles agora, e a maioria já morreu. A vida se move muito depressa. Os fatos que acabamos de citar podem criar certo medo compreensível em qualquer pessoa que os contempla com seriedade. Mas espere um minuto. Existe outro fato que Tiago põe em evidência, e este fato supera completamente os dois primeiros. Em palavras simples, este fato é: tudo o que acontece é da inteira competência de Deus. É verdade que somos propensos a dizer: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Mas Deus nos aconselha que devemos dizer algo bem diferente. Em vez disso, Tiago recomenda: devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Tiago 4,15. Em outras palavras, compete a Deus se viveremos ou morreremos, bem como se faremos isto ou aquilo. Se falharmos em dizer, e naturalmente em crer, se o Senhor quiser, todo nosso planejamento é apenas ostentação e vanglória a respeito de algo sobre o qual não temos controle. E pior ainda, tal planejamento sem o reconhecimento da soberania divina é pecado. Ver Tiago 4, 15 e 16. Não creio que temos de utilizar esta frase toda vez que falamos sobre o futuro, mas o sentimento tem de estar presente em nosso coração. E aquilo em que você crê, você fala. No famoso romance Sequestrado, o jovem herói está sendo perseguido por bandidos em um velho e arruinado castelo. Ele sobe as escadas na escuridão, um degrau por vez, e nós podemos ver aquilo que o herói não pode. O próximo degrau que ele quer pisar não existe. E o seu próximo passo? Se você morrer, está pronto para o que vem depois? A Bíblia diz: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Planeje o quanto quiser, mas você não poderá evitar nada. À luz da certeza da morte e da incerteza da vida, será que não faz sentido você colocar sua confiança em Cristo, que é chamado a rocha da minha salvação? Em 1994, quando o piloto Ayrton Senna fez aquela curva no circuito de Imola, será que ele sabia que um acidente lhe ceifaria a vida? Você sabe? Onde você estará quando morrer? Em um quarto de hospital? Em um campo de esportes? Preso em um carro? Virá algum sinal do céu dizendo: este é o momento da sua morte? Uma coisa é certa: esse tempo virá, e muito mais cedo do que você pensa. Um relacionamento com Deus por meio da fé ou da confiança em Cristo, um relacionamento que a Bíblia chama de crer em Cristo, é a resposta para a insegurança de nossa vida terrestre. Você precisa ser capaz de viver, ainda que tenha de morrer. Você precisa ter uma vida que após a morte nunca acabará. Cristo provê ambas as coisas. Lembre-se do que Jesus disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá. João 11, 25 a 26. Capítulo 6. Um ladrão durante a noite. Um amigo meu estava dormindo no momento em que ocorria um roubo em sua casa. Sua esposa não estava tão desligada. De fato, quando o homem entrou em seu quarto, ela imediatamente o seguiu através do corredor. Com esta senhora em seu encalço, ele não conseguiu levar coisa alguma exceto aborrecimento.
Enquanto isso, no quarto, meu amigo roncava, totalmente inconsciente do que estava acontecendo. O dia de Deus também virá como um ladrão na noite. Você está preparado? Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. 1 Tessalonicenses 5, 1-3. Observe a palavra repentina. O Senhor virá enquanto as pessoas estiverem dizendo paz e segurança. Em outras palavras, a vida estará em seu curso normal, sem nenhuma razão particular para alarme. No entanto, a destruição virá repentinamente. A casa onde minha mãe vivia em sua infância acabara de ser pintada. Todos os membros mais velhos da família haviam trabalhado arduamente na pintura. Agora, eles deveriam fazer uma pequena limpeza e então desfrutar do novo visual. Mas, repentinamente, quando se pôs fogo na lareira para queimar alguns materiais, todo o recinto explodiu em chamas. Em poucos momentos, tudo foi destruído. Quando o dia do juízo divino chegar, a maioria das pessoas se levantará da cama, como em qualquer outro dia, irá ao trabalho ou à escola, fará suas refeições, falará com seus amigos, etc., como sempre o fizeram. Um dia comum é exatamente o tipo de dia em que Deus trará o julgamento. Não espere alguém anunciar. Todos precisam preparar-se para o dia do juízo. Você tem 48 horas para acertar as contas com Deus. Não sabemos o dia ou a época em que a destruição virá. Sabemos apenas que ela está destinada a acontecer e repentinamente. Outro dia, assisti a uma reportagem sobre uma mulher que havia dado à luz um bebê no automóvel a caminho do hospital. De repente, as dores de parto começaram. Ali estava um frenético pai tentando conseguir um médico na velocidade da luz, ao mesmo tempo em que dizia à sua esposa que segurasse. O segurar não funcionou. Quando as dores de parto vieram, o bebê nasceu em seguida. O dia do juízo de Deus virá repentinamente como as dores de parto. Agora leia mais. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses 5, 4-6. O dia do Senhor virá como um ladrão, isto é, repentinamente. Mas este dia não deve surpreender o verdadeiro cristão como um ladrão. Ou seja, o dia do Senhor não deve apanhar nenhum verdadeiro crente desprevenido ou inconsciente, como se ele estivesse despreparado. O verdadeiro cristão, ou seja, o verdadeiro crente, não é como aqueles que dormem, e sim como os filhos do dia. Portanto, os crentes devem estar alerta e controlados, antecipando plenamente o dia da ira e da indignação de Deus sobre o mundo. Deus não designou os verdadeiros crentes para sofrerem essa ira, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, acrescentou o apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 5:9. Os filhos de Deus podem sofrer todos os tipos de dor física, até a morte. Todavia, a morte não lhes será punitiva. Para os crentes, a morte é uma passagem para a presença de Deus. Alguns crentes podem até ser trasladados, não tendo de passar pela morte, nem mesmo de sentir o cheiro de fumaça. Por outro lado, quando a destruição ou a morte vier para o não crente, sempre o conduzirá ao inferno. Você é um daqueles que pensa poder acertar rapidamente suas contas com Deus logo que percebe estarem se formando os problemas? Então a ênfase desta passagem bíblica se dirige a você. O dia virá tão repentinamente
que você não poderá fazer nada para mudar seu destino. Se você continuar vivendo como não crente, não espere a menor oportunidade de remediar sua situação quando o juízo chegar. Mas há esperança. Paulo, o autor dessas palavras, disse que Cristo morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos. Ele estava dizendo, se estivermos vivos ou mortos, vivamos em união com Ele. 1 Tessalonicenses 5:10. A morte de Cristo na cruz é o meio pelo qual você pode escapar da penalidade que seus pecados merecem. Quando Cristo foi para a cruz, ele o fez para suportar os pecados e a ira de Deus sobre si, como substituto de pessoas como você. Por causa desse ato de amor sacrificial, você pode escapar da justa penalidade de seus pecados e viver para sempre com Jesus, o livramento prometido a qualquer que ponha sua confiança no resgatador. Assim, a palavra repentina não será mais aterradora. Será que Deus pode me transformar? O poder de Deus, estas são as palavras que o apóstolo Paulo, um dos escritores da Bíblia, usou para designar as boas novas a respeito da capacidade de Cristo para nos livrar do pecado e da morte. Isto é o que você precisa, o poder de Deus. Somente um poder que fortalece pode mudar sua vida. A seguir, explicarei essa realidade em um sentido geral e, embora os pecados sejam enormes e numerosos, para animá-lo a vir a Cristo, usei como exemplo o pecado sexual. Ore para que você conheça e creia no poder de Deus, não importa quais sejam os seus pecados. Capítulo 7. O Evangelho equivale a poder. Em Buena Vista, uma cidade montanhesa no estado do Colorado, meu irmão e eu vimos algo que somente em sonhos poderia acontecer. 3 semanas antes, um grupo de adolescentes nos havia convidado a vir à cidade. Eles eram um pouco mais jovens do que nós, haviam abandonado as drogas e se convertido a Cristo. Estes estudantes idealizaram encher o ginásio da escola secundária com todas as pessoas que pudessem convencer a ouvir-nos falar sobre Cristo. Mas o evento estava completamente desorganizado. A propaganda deles era a sua própria vida transformada. Ficamos chocados ao ver o ginásio repleto de pessoas. No meio da quadra havia um logotipo para a escola, The Demons, os demônios. Durante os dias e as noites de palestra, aproximadamente 200 jovens haviam professado fé em Cristo. Estudantes cantando One Way, um caminho, cruzavam os corredores da escola, com suas mãos para o alto e o dedo indicador apontado para cima. Todas as reuniões estavam impregnadas de alegria e seriedade contagiosa. Nesta inesquecível experiência, vimos algo do poder transformador do Evangelho. Quer a mensagem alcance somente uma pessoa, quer alcance muitas, ela é poderosa. Se você já viu pessoas radicalmente transformadas por esta mensagem, então sabe o que estou querendo dizer. Isto pode acontecer com você. Leia o que Paulo disse a respeito desta mensagem. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16. Na década de 1950, as crianças do pós-guerra ouviam com muita atenção a série radiofônica chamada Super-Homem. Ele era mais rápido do que uma bala, podia transpor imensos edifícios com um único salto e deter uma locomotiva poderosa. No entanto, nem mesmo o Super-Homem poderia fazer o que Deus fez, libertar uma pessoa do império das trevas e trazê-la para o reino da luz. Há limites para o que podemos fazer. Um amigo meu, agora professor em um seminário, costumava levantar pesos em um ginásio com alguns atletas do time de futebol americano Dallas Cowboys. Em certa ocasião, quando ele tentou levantar 450 quilos, contraiu uma hérnia e nunca mais foi o mesmo. Deus, porém, não conhece limites. Não podemos perdoar os pecados de um homem ou reviver sua alma mortal, mas Deus pode. O que torna o Evangelho tão poderoso?
Ele é a realidade de que Cristo viveu a vida perfeita que não podemos viver, que ele morreu sobre a cruz como o perfeito Filho de Deus para levar sobre si os pecados de pessoas pecadoras e condenadas como nós, e que ele ressuscitou dentre os mortos para vencer o domínio do pecado e da morte. Essa realidade é poderosa, porque não há nada mais que a substitua, nada mais que faça a obra que Jesus fez diante de seu Pai santo e justo. O próprio Paulo é uma ilustração deste poder. Ele estava perseguindo os cristãos quando Deus o transformou completamente. De súbito, ele passou a amar o próprio Cristo a quem perseguia. Como você pode explicar essa transformação se não atribuí-la ao poder de Deus? Quando eu era uma criança de escola primária, os fabricantes de brinquedos vendiam a preço baixo foguetes que eram impulsionados por ar comprimido. Talvez você já tenha visto os foguetes de plástico colocados em uma plataforma, nos quais você conecta uma bomba de bicicleta. Quanto mais forte você bombear, tanto mais alto o foguete subirá. Tornar-se um verdadeiro cristão não é apenas bombear um pouco de religião em sua vida, para que sinta motivação quando estiver emocionalmente abatido. A salvação significa sair da morte para a vida, ser transformado como pessoa em algo totalmente novo, ser perdoado dos pecados que o condenavam e ter a vida eterna. Você precisa do poder de Deus para isso. Na verdade, você precisa de um poder que o levará por todo o caminho em direção ao céu. O Evangelho, de acordo com Paulo, é exatamente isso. O poder do próprio Deus para a salvação completa de todos os que se convertem a Ele pela fé. Nunca limite a Deus. Capítulo 8. Destruindo o futuro. Assim como muitos estudantes do ensino médio ou da universidade, eu tinha sonhos de encontrar, dentre uma grande variedade de estudantes, a pessoa certa com quem dividiria a minha vida. Em meus sonhos, os padrões eram bastante razoáveis: inteligente, esperta, bonita, personalidade atraente, capaz de pensar que eu era grande e possuir um estimulante andar com Deus. Para muitos de meus amigos, o sonho se tornou um pesadelo. O sexo antes do casamento os levou a um voo de helicóptero que eventualmente os esmagou no asfalto duro, diminuindo seriamente as chances de terem um casamento puro e agradável, não mencionando duradouro. O que acontece depois do sexo? As atitudes anteriores dizimam um bom futuro? Infelizmente, em muitos casos, a resposta é sim. Nossas atitudes realmente têm consequências. Os explosivos colocados em uma vida hoje podem ser detonados nos tempos mais inoportunos. Assim como as minas terrestres letais, tais atos geralmente deixam como resultado pouco daquilo que prometia ser tão bom e correto. O sexo antes do casamento, por exemplo, tem uma longa história de produzir desconfiança em casamentos e de causar divórcios. O sexo antes do casamento sempre se realiza sem o reconhecimento de que a experiência frequentemente leva ao hábito. A pessoa que pratica o sexo antes do casamento é uma presa fácil para a prática de outros pecados. Embora fiquemos admirados quando ouvimos que alguém teve um caso de adultério, é provável que ele ou ela mantinha um hábito sexual em sua mente ou em seu corpo durante algum tempo antes. Um estilo de vida secreto caracterizado por desobediência sempre resulta de provar o gole inicial das águas roubadas do sexo. Uma experiência ou um pensamento produz outro e mais outro, entorpecendo a consciência e enfraquecendo a determinação. O maior problema da promiscuidade está no fato de que ela acaba em ruína eterna. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 6, 9 e 10 que os ímpios não herdarão o reino de Deus. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus.
Você pode iludir os outros, mas não a Deus. Portanto, não engane a si mesmo. O pecado leva a julgamento. É verdade que cada pessoa tem pecado e merece o inferno. Nestes versículos, porém, o apóstolo Paulo estava apresentando argumentos para que fossem evitadas as principais tentações enfrentadas pelos crentes de Corinto, uma sociedade que tinha uma cultura muito semelhante à nossa. Entretanto, Deus pode transformar uma vida de promiscuidade sexual. Depois de catalogar vários tipos de pessoas que não entrarão no céu, Paulo continua: Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6:11. Existe muita esperança nestas palavras. Depois de haver sido apanhado na teia da lascívia, a sua porção tem de ser um estilo de vida perpetuamente pecaminoso? Não. Por meio de Cristo, você pode ser libertado, e esta não é uma declaração absurda. Embora nunca possa haver perfeição neste mundo, existe uma profunda reversão. Um verdadeiro cristão será capaz de dizer: essa era a minha condição, porém agora, por causa de Cristo, não é mais. Deus lava, santifica e justifica exatamente o que você precisa para escapar do domínio ditatorial de seus desejos pecaminosos e ter a certeza de herdar o céu. Assim, quando Deus o lava, Ele perdoa os seus pecados e remove a sua culpa por meio da morte de Cristo. Deus apaga completamente a sua culpa e lhe dá um coração puro. A culpa não é apenas um sentimento, ela é uma realidade. É bom que o sentimento de culpa seja removido, mas o problema é a culpa propriamente dita. Deus o santifica, ou seja, Ele o separa para si mesmo como algo exclusivamente dele. E depois de separá-lo para o uso dele mesmo, Deus pode torná-lo semelhante a ele mesmo por intermédio do Espírito Santo que Ele colocou em seu espírito. Esta é a maneira como Deus estampa o nome dele em sua fronte, para designar que você é filho dele para sempre. E Deus justifica todos aqueles que vêm a ele. A justificação significa que você, embora seja uma criatura pecaminosa, é declarado justo aos olhos de Deus, não por causa do que você tem feito ou não, mas tão somente por causa daquilo que Cristo fez. A morte de Cristo em seu favor é aceita por Deus em lugar da sua morte. Você é justificado pela fé na obra de Cristo e não em suas próprias obras. Eu estaria errando se lhe dissesse que a atividade sexual fora do casamento não lhe causará problemas sérios. Ainda que tal atividade pareça bastante provocadora por um momento, o deixar de seguir os preceitos de Deus referentes ao sexo é a fórmula para a calamidade. Mas o vir a Cristo pela fé muda as coisas. Quando Deus purifica, santifica e justifica, você não é mais a mesma pessoa e recebe a garantia de um futuro no céu. Quando alguém sai do hospital após uma cirurgia, a melhora em seu vigor físico torna-se visível a todos. Parece um novo homem, mas as cicatrizes ainda estão presentes. Essas cicatrizes fazem-no recordar o que você era no passado. Cicatrizes sexuais podem continuar trazendo recordações, mas os seus erros anteriores não o podem destruir se você veio a Cristo. À semelhança de uma lagarta que deixa o seu casulo, você pode deixar para trás essa recordação para sempre. Onde está a solução? Quando uma pessoa está doente, o médico prescreve um medicamento. O que cura o homem? É o medicamento ou sua procura pelo remédio? Cristo é a única solução para o seu problema de pecado e de julgamento. Ele é o remédio. Quem, senão Cristo, pode resgatá-lo e introduzi-lo na família de Deus? Ele é o único caminho para Deus. Cristo é um caminho estreito, mas suficiente. Mas como você pode responder a Cristo? Através do arrependimento e da fé. Os próximos capítulos explicam cada uma destas palavras significativas. É exatamente isto o que você tem de fazer: arrepender-se e crer em Cristo, com base naquilo que Ele fez por pessoas como você. Embora a Bíblia descreva o arrependimento e a fé como graças outorgadas por Deus,
pelas quais você deve agradecer-lhe, é sua responsabilidade agir. Você saberá que tem estes dons por meio do seu arrependimento e crença. Até este momento, você ainda não se arrependeu nem creu. Você tem optado por esperar. E se continuar esperando sempre e sempre, é claro que você não pretende vir a Cristo. O Senhor disse: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Há aqueles que buscam a Deus por pouco tempo, mas nunca o encontram, porque a sua busca é apenas superficial e seu amor por si mesmos é permanente. Capítulo 9. A mudança de mentalidade. O jovem estava morrendo, sem Cristo. Eu tenho um hábito, disse ele, enquanto me observava do leito que havia sido transportado para a sala de estar, a fim de que ali passasse suas últimas semanas na terra. Eu sei que este hábito é pecado e que Deus não o permite. No entanto, desejo continuar com meu hábito e, sinceramente falando, não pretendo interrompê-lo. Por outro lado, quero desesperadamente ir para o céu. Será que posso tornar-me um cristão? Como você responderia a esta pergunta? Eu respondi dizendo que lhe era impossível ser convertido a Cristo enquanto amasse seu pecado. É verdade que todo aquele que vai a Cristo vai com o seu pecado. De fato, ele se aproxima de Cristo exatamente por causa desse pecado, isto é, para ser livre dele e de seu terrível resultado. Mas a chegar-se a Cristo e ao mesmo tempo amar e agradar o pecado é totalmente impossível. É como um avião tentando voar em duas direções. Eu estava sendo cruel? Não. Na realidade, eu estava sendo tão amoroso quanto podia. Eu desejava que o jovem conhecesse a verdade sobre o arrependimento, porque Jesus disse: eu vou-lo afirmo, se porém não vos converterdes, todos igualmente perecereis. Lucas 13:3. Quando o apóstolo Paulo subiu a colina de Marte em Atenas para discursar aos filósofos de sua época, ele foi completamente sincero sobre a necessidade de eles se arrependerem. Paulo declarou com ousadia: Deus notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Atos 17:30. Se Deus exigiu o arrependimento de todas as pessoas em todos os lugares, então você e eu também estamos incluídos. O que é arrependimento? Arrepender-se significa mudar de mentalidade, mas esta mudança não é meramente um novo modo de pensar acerca de Cristo e da salvação. É muito mais profundo, afetando as atitudes e ações mais íntimas. Quando uma pessoa se arrepende, ela se aproxima de Deus odiando o que antes amava e amando aquilo com o que ela pouco se importava. Essa intensa mudança na maneira de pensar sobre o pecado e sobre Cristo resulta em que os crentes praticam obras dignas de arrependimento. Atos 26:20. Como uma pessoa pensa, assim ela age. Em certa ocasião, veio a Jesus um homem que obviamente estava impressionado com o Salvador. Ele ajoelhou-se para dirigir-lhe uma pergunta importante: que farei para herdar a vida eterna? Marcos 10:17. A resposta de Jesus foi o inverso do que você poderia imaginar. Ele disse: sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. E o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Mas Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Marcos 10:20-22. Você acha que Cristo foi cruel naquilo que exigiu deste homem? É claro que não. Na verdade, a passagem nos diz especificamente que Cristo o amou. Mas este homem tinha outro Deus, o dinheiro. Jesus sabia que nenhum homem pode vir a ele enquanto adora outro Deus. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6:24. O homem queria a vida eterna, mas não o bastante para abandonar seu Deus favorito.
Antes, por causa de seu dinheiro, ele rejeitou a Cristo, embora ficasse triste por não ter ambos. Cristo mostrou ao homem que, embora fosse alguém que tinha a seu favor a obediência à lei de Deus, ele realmente era um transgressor da lei. Afinal de contas, ele transgrediu o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. Essa história é a ilustração de um homem que precisava arrepender-se, assim como o jovem mencionado no início deste capítulo. Infelizmente, ambos os homens, pelo que sei, recusaram-se a abandonar seus deuses baratos em favor de vir a Cristo. Por conseguinte, tanto um como o outro foram para o inferno. Você lembra o que Jesus disse? Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Lucas 13:3. Ele exige arrependimento de sua parte, assim como o exigiu destes dois homens que morreram. Você tem de rejeitar seus deuses, quaisquer que sejam eles: dinheiro, sexo, esportes, hábitos pecaminosos, passatempos, relacionamentos e seu próprio eu. Qualquer coisa que dispute com Cristo o lugar legítimo em sua vida. O que pode ser bom e belo sob a autoridade de Deus torna-se um ídolo condenado se você o amar mais do que a Cristo. Você se arrependerá e virá a Cristo pela fé, ou obstinadamente ficará apegado a um Deus que o arrastará ao inferno para sempre? Cristo não é cruel em seu oferecimento. Ele lhe dá vida abundante, perdão de todos os pecados, o Espírito Santo para viver em você, uma família de crentes amáveis, entendimento do maior livro jamais escrito e vida eterna no céu. Tudo isso em troca do arrependimento. Até mesmo um cão reconhece a diferença entre um velho e rançoso osso de galinha em sua boca e um bife fresco e suculento diante dele. Arrependa-se agora e venha a Cristo. Capítulo 10. Tentando ou confiando. Fiquei perplexo. Eu estava explicando a um grupo de cientistas nucleares a diferença entre tentar obter a salvação por nossas obras e confiar em Cristo para obtê-la. Eu pensava que estava sendo excepcionalmente claro. Todavia, quando eu estava saindo do local, um homem veio agradecer-me e observou: suponho que preciso tentar arduamente ser um cristão. Ele ficara sem entender completamente o assunto. Porque não pôde entender minha explanação, ele tinha muita esperança de alcançar a Deus através do seu esforço humano, assim como o ônibus espacial alcança o céu. Sem a ajuda do Espírito Santo e a compreensão fornecida unicamente pela Bíblia, toda pessoa argumenta que tem de obter o favor de Deus. Mas a Bíblia não diz isso. Ela ensina que a salvação é um dom, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:9. O patriarca Abraão descobriu que ser aceito como justo diante de Deus, o que chamamos justificação, não acontece por nossas boas obras, e sim através do oposto, pela fé somente. Esta fé não está no que fazemos por Deus, e sim no que Cristo fez por nós. Porque se Abraão foi justificado por obras, disse Paulo, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Romanos 4, 2 e 3. Se você pudesse ser aceito por Deus com base em suas obras, você teria motivo para orgulhar-se. Significaria que você nunca peca. Portanto, visto que não conhecemos ninguém que seja perfeito, exceto Cristo, o caminho das obras para conduzir ao céu é um caminho impossível. Mas existe um caminho possível para sermos justificados, por meio da crença ou da fé, como Abraão. Uma vez, no final de uma refeição com alguns amigos, perguntei-lhes: onde está a conta? Gostaria de pagá-la. Você não pode pagá-la, um de meus amigos disse. Não, por favor, eu insisti, pensando que ele estava apenas sendo cortês. Você não pode pagar, ele esclareceu, porque a conta já foi paga. Eu devia ter tentado pagar a conta de alguma maneira? Ainda que eu pudesse forçar o caixa a receber algum dinheiro, isso não mudaria a conta. Ela foi paga por outro e nada poderia alterá-la. Em vez disso, acreditei em sua palavra
e fiquei tranquilo quanto ao que havia sido feito por mim. Cristo pagou totalmente a dívida daqueles que são seus. Quando ele sofreu e morreu no Calvário, ele fez tudo o que poderia ser feito pelo pecado do homem. Este foi o maior ato possível da graça de Deus. Pensar que você pode ser aceito por seus próprios esforços em ser bom menospreza a cruz de Cristo. Paulo disse: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Gálatas 2:21. Se você tem de ser justificado ou aceito como justo diante de Deus, terá de ser nos termos de Deus, por meio da fé em Cristo e naquilo que Ele fez por você. Tentar ser um cristão é um insulto a Deus e uma maneira de desprezar o que Cristo fez na cruz. Alguns amigos meus assistiram a um evento catastrófico sobre uma colina bem acima do rio Guadalupe, no Texas. Um ônibus cheio de estudantes do ensino médio havia descido a colina para cruzar uma ponte logo abaixo. Por causa das chuvas torrenciais ocorridas rio acima, a ponte estava coberta de água, mas, contando com a altura das rodas do veículo, o motorista achou que seria fácil passar por ela. Todavia, quando estavam na metade da ponte, uma parede de água chocou-se contra a lateral do ônibus e o tombou sobre a impetuosa corrente. Logo, os estudantes estavam tentando sair do ônibus submerso. Alguns conseguiram, outros não. Os que saíram foram rapidamente levados rio abaixo, tentando agarrar-se às pedras onde poderiam ter um lugar de apoio. Eles não podiam aguentar mais. Helicópteros da base militar de Santo Antônio chegaram ao lugar em poucos instantes. Um cabo de helicóptero foi rapidamente lançado ao redor dos estudantes, tornando-lhes possível serem erguidos e postos sobre a terra seca um pouco mais adiante. Uma menina estava quase enlouquecida de medo. Quando o soldado chegou até ela, foi com muita dificuldade que conseguiu pôr-lhe os cintos. Enquanto estava sendo içada ao ar, bem acima do chão, agitava os braços de modo frenético, tão intensamente que acabou se soltando dos cintos que a prendiam. Meus amigos viram quando ela mergulhou para a morte lá embaixo. Se ela tivesse apenas confiado, poderia ter sido salva. Deus nunca recompensará o esforço próprio que você fizer para salvar a si mesmo. Ele não permitirá que você faça da cruz algo sem significado. Ele não se obrigará a salvá-lo porque você fez o que acreditava serem boas obras. No entanto, existe um caminho possível por causa de Cristo, o caminho da fé. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Romanos 4:4-5. O que está acontecendo? O que aconteceu enquanto você estava lendo este livro? Descobriu que Deus o está chamando para si mesmo? Você está ansioso por seguir a Cristo? Este capítulo final pode ajudá-lo a entender o que está acontecendo. Depois de ler este capítulo, gaste alguns dias na leitura do Evangelho de João, usando o plano 21 dias com Deus. Isso o ajudará muito a entender o que está acontecendo. Ninguém deve rejeitar a Cristo sem antes ler suas palavras. As próximas páginas podem ser as mais importantes para você. Capítulo 11. O que farei? Se você leu até este ponto, mostrou um sério interesse no assunto mais crítico que já enfrentou. O que você deve fazer agora? Em certo sentido, esta pergunta não foi formulada corretamente. Aquele que verdadeiramente busca Deus torna-se um cristão autêntico, porque Deus faz algo, criando o desejo por ele e a aversão para com o pecado. Se Deus estiver agindo, você rejeitará sua independência e virá a Ele. Porá sua confiança nele, porque não existe nada mais nem ninguém em quem possa confiar para ser salvo. Você o amará, porque ele é irresistível. Você rejeitará sua vida de desobediência e autonomia, porque não poderá mais amar esse tipo de vida. O seu interesse nesse tipo de vida morreu, e você não pode ressuscitá-lo. Você não pode amar o que agora despreza.
pode amar somente aquilo que se tornou amável para você. Em certa ocasião, uma grande multidão que seguia a Jesus para observar seus milagres e ouvir sua sabedoria, voltou-lhe as costas e o abandonou por causa do que ele lhes disse. Eles não podiam mais apreciar ou aceitar aquilo que Jesus estava dizendo. Estes discípulos, significando apenas seguidores, mas não verdadeiros cristãos nessa passagem, não puderam acreditar na verdade sobre Cristo. Eis o que aconteceu. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. João 6, 65 a 69. O Espírito Santo havia cativado a mente destes homens, exceto Judas, sobre o qual Jesus falou em seguida, e eles não puderam fazer outra coisa, exceto crer e seguir a Cristo. Este fato é significativo para você. Você pode estar dizendo a mesma coisa. Agora que você leu e pensou a respeito, quando lhe dirigimos a pergunta, você pode dizer, eu realmente creio em Cristo e com alegria rejeito o viver de maneira independente dele? Você pode dizer, não ponho qualquer esperança em nada além de Cristo para a minha salvação? Você está disposto e verdadeiramente feliz porque o benevolente Deus é o Senhor de sua vida sem rebelião? Você deseja segui-lo, quer na dificuldade, quer na facilidade, durante toda a sua vida? Estas são afirmativas de um verdadeiro filho de Deus. Se isto é verdade a seu respeito, você deve contá-lo a outra pessoa, alguém que seja espiritualmente sábio, um amigo crente, um pastor ou um professor de estudos bíblicos devem ser informados sobre a mudança que ocorreu em sua maneira de pensar. Peça-lhe que o ajudem a começar sua nova vida em Cristo. À medida que você prosseguir em sua nova vida em Cristo, perceberá os resultados desta obra de Deus em suas atitudes e comportamento. Você não será perfeito enquanto não chegar ao céu, mas reconhecerá que o pecado e o senhorio de Cristo não significam o que você costumava pensar. Quando você pecar, clamará a Deus para que o mantenha puro e lhe dê forças para resistir às tentações. Ele é capaz e está disposto a ajudá-lo. Você terá o desejo de encontrar uma igreja que apreciará o que aconteceu com você e o guiará. Você desejará ser fiel naquela igreja, fazendo perguntas e aprendendo tudo o que lhe for possível. Conforme você sabe, nem todas as igrejas são iguais. Pelo menos tente encontrar uma igreja que aceita com seriedade o que Deus afirma sobre a salvação pela fé e não pelas obras, e que ensina a Bíblia com fidelidade. É muito importante que você leia a Bíblia e ore. Neste livro, encontra-se um guia para a leitura do Evangelho de João e do restante do Novo Testamento. Será bastante proveitoso que você se reúna com um dos líderes da igreja ou com um amigo crente que ouça suas perguntas e converse com você a respeito deste grande livro, a Bíblia. Você se sentirá agradecido por tudo que aprender. Enquanto você lê a Bíblia, descobrirá que os novos convertidos a Cristo foram batizados nas águas, como seu primeiro ato de alegre obediência a Cristo. Jesus diz que você deve ser batizado como um testemunho exterior e simbólico de sua nova vida em Cristo. A igreja que você frequentará pode instruí-lo no conhecimento das Escrituras no que diz respeito a esta importante e notável maneira de expressar sua fé. Fale com seus amigos e familiares sobre o que você encontrou em Cristo. Você os amará de um modo que talvez nunca os amou antes. Deus pode ajudá-lo para ajudá-los a entender a vida em Cristo. O Senhor Jesus deu a seguinte comissão aos seus seguidores. Você encontrará nestas palavras o plano que deve realizar durante toda a vida. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto,
Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 18 a 20. Capítulo 12. 21 dias com Deus. Você está começando uma aventura para os próximos 21 dias. Nestes dias, você procurará encontrar-se com Deus mesmo através da oração e do estudo de sua palavra. O ponto de início é o Evangelho de João, o Evangelho do coração de Cristo. Antes de começar estes dias estimulantes, gaste alguns minutos lendo as seguintes instruções. A cada dia você deve: 1. Iniciar com uma breve oração pedindo a Deus que o ajude a compreender sua palavra. 2. Escrever a data. Se você perder a leitura de um dia, não tente compensá-la lendo o material de 2 dias em apenas um. Comece exatamente onde você parou. 3. Ler o capítulo do Evangelho de João designado para aquele dia. Geralmente é melhor ler a Bíblia pela manhã, mas você pode achar mais proveitoso fazê-lo à noite antes de dormir. É útil reler várias vezes a passagem completa, se lhe for possível. Você gastará 21 dias para ler todo o Evangelho de João. 4. Descrever algo especial que aprendeu dos versículos lidos. Você pode descobrir exemplos para inspirá-lo, promessas para animá-lo, ordens para adverti-lo, ensinos para instruí-lo e fatos que o surpreenderão. 5. Recordar suas perguntas. Peça a Deus que o ajude a encontrar as respostas de que necessita. E se você tiver um amigo ou conselheiro capaz de ajudá-lo, peça-lhe que a cada semana converse com você sobre suas perguntas e ideias. Terminar com um momento de oração o seu tempo a sós com Deus. Talvez você queira manter uma lista com os nomes de pessoas e necessidades especiais que você não pode esquecer. Quando orar, inclua agradecimentos e louvores a Deus. Escreva: dia, leia João 1. Algo importante que aprendi. Versículo que eu mais gosto. Uma pergunta a considerar. Embaixo você repete a mesma coisa. Dia, leia João 2. E assim por diante até o capítulo 21. Sugestões para a leitura completa do Novo Testamento. Se você decidir ler um capítulo por dia, terminará o Novo Testamento em menos de 9 meses. Mas se decidir que é melhor separar 2 ou 3 dias para ler alguns capítulos, isso também é perfeitamente correto. Não permita que nada o impeça de observar esse tempo importante a cada dia. Organize o seu dia em torno da palavra. Se você perder em um dia, não tente compensá-lo. Recomece onde você parou. Talvez você decida ler os livros do Novo Testamento em uma ordem diferente daquela em que foram dispostos na Bíblia. Alguns livros são mais difíceis e mais extensos do que outros. Apenas procure terminar a leitura de cada livro que você começou antes de passar ao outro livro. Tenha anotações a fim de registrar o que aprendeu. Inclua algo especial que aprendi, versículos que eu mais gosto e uma pergunta a considerar para cada parte lida das Escrituras. Acrescente uma seção para sua lista de oração. Você pode querer personalizar seu plano de modo que ele seja mais adequado. Quando você completar o Novo Testamento, certamente estará preparado para ler mais, incluindo o Antigo Testamento. O Senhor o guiará a definir que quantidade de leitura é melhor para você. Leia fielmente e continue a registrar suas descobertas. Talvez um capítulo por dia em cada testamento seria melhor, ou até 2 capítulos se Deus assim o guiar. Todavia, não se obrigue a fazer mais do que pode. Deus não está com pressa. Ele está interessado em qualidade. Peça ao Senhor que lhe conceda a oportunidade de encorajar alguém apresentando-lhe este livro. Ao encontro de Deus, um guia para os que verdadeiramente buscam a Deus. Deus pode usá-lo para ajudar um amigo a compreender como encontrar a vida em Cristo.